Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a cidade de Praia Grande. Eu recebo o prefeito da cidade, Alberto Mourão. Tudo bem, prefeito? Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores. Estão aí nos vendo esta noite. Estamos aqui à disposição para conversar um pouco sobre a Baixada. Falar um pouquinho sobre assuntos pertinentes à cidade de Praia Grande, à nossa região. Gostaria de começar falando sobre a questão da segurança pública. A gente sabe que a cidade está implementando um sistema de reconhecimento facial nas câmeras, né? O senhor sempre apostou no uso da tecnologia para combater a criminalidade de uma forma geral. Os resultados até agora provam que é esse o caminho? Sim, sobre fazendo uma análise, até uma conversa informal com o novo comandante da Segurança Pública do município, Coronel Izumi, analisando os números e o volume de policiais que a Polícia Militar tem na cidade. A gente estava, nas ações que nós estamos tentando fazer o aumento do efetivo, Praia Grande é quem menor tem policiais per capita, policial militar e civil na região. Isso em decorrência da falta de capacidade do Estado suprir e gastar mais com recursos de homens, e acabou, a cidade cresceu, a população. Nós saltamos nos últimos 20 anos de uma população de 100 mil habitantes para 350 mil agora, numa contagem recente nossa. E uma população flutuante de 600 mil. Sim. Então, esta coisa faz com que a gente esteja em descompasso. Como é que nós compensamos isso? Primeiro, aumentando a guarda. Nós houve 435 homens da Guarda Municipal, mais que o efetivo da Polícia Militar, fazendo uma guarda diferenciada. Armada, prefeito? Armada desde o primeiro momento, com cursos, especializações. Chamamos a faculdade para fazer a formação dela. Está em formação 80 homens agora, que entram em operação no fim do ano. Então, primeiro é uma boa guarda, né, com uma estrutura semelhante a de uma polícia militar. Depois, tecnologia. Né? A tecnologia é fundamental, porque se potencializa os olhos do policial. É mais um policial na rua quando você tem tecnologia. Mas uma tecnologia que não fosse só de factoide, você tinha que ter uma coisa sistêmica. Em 2000, nós introduzimos o sistema de fibra ótica, espalhamos 200 e tantos quilômetros de fibra ótica subterrânea, né, e mais 100 e tantos quilômetros de fibra ótica aérea. Então, são 300 quilômetros de fibra ótica que interligam todas as repartições públicas e percorrem a cidade, né? E essa fibra ótica dá velocidade de transmissão de dados, né? E imagem, dados e voz. O que você fez? Com isso você conseguiu colocar 2.100 câmeras e mais 600 em instalação. Nós vamos ter 2.700 câmeras em funcionamento na cidade. Mas não só isso, armazenamento dos dados, e aí eu volto a falar. Com tecnologia avançada, que não era só as câmeras. Câmeras é uma coisa burra, o computador é burro, câmera é burra, ela fica focada, mas ela não faz nada se você não tiver software. O software é a parte mais difícil, mas se você tem um software e não tem armazenamento, você não consegue fazer o processo. Quem sabe, essa câmera está nos filmando, o volume de dados que ele tem que armazenar é muito grande, então você tem que ter capacidade. Mas eu para achar uma imagem lá, eu tenho que ter velocidade, senão eu vou ficar na unha procurando. Então começamos a comprar software que nós chamamos de forense. Quando eu quero uma imagem de 1 dia, 2 dias, 10 dias, eu identifico que tipo de coisa que eu quero e esse sistema busca em tempo real essa imagem. Quando eu preciso de vasculhar se um carro passou pela cidade, eu só digitar a chave para saber onde ele passou. Agora, essa é uma opção cara, né, prefeito? É cara, você tem que... o investimento foi de longo período. No começo, foi um investimento caro para aquele momento nosso. Depois é o processo de modernização dele. Nós éramos um processo analógico, hoje é tudo digital. O sistema foi transformado, nós estamos já na 3ª versão do CCO nosso, onde a gente atualizou todo esse parque tecnológico de armazenamento e de novos softwares aparecendo. O último software é esse que você acabou de falar, do reconhecimento facial. Ele é um software que ainda estava em experiência no mundo todo, mas com os avanços que aconteceram nos últimos 3 anos, esse software está em teste há 2 anos na prefeitura. Nós só anunciamos agora, porque agora nós definimos qual é o software mais adequado para nós, que dá a resposta ideal para o sistema. O que é? Nada mais é que uma licença que você acopla na câmera. Por isso que eu falei que a câmera é burra. É um sistema que você acopla numa câmera. Então, ele vai ser... Você compra por exemplo, nós compramos 50 licenças. Essas 50 licenças custam quase 600 mil. Existe possibilidade da gente estar pensando numa PPP?
Pode ser um caminho? Não precisa. Hoje nós estamos comprando softwares. Eu tenho 600 licenças do forense, eu tenho acho que 800 licenças do vídeo analítico. Nós adquirimos as licenças OCR, são 180 licenças, porque são 180 câmeras, e agora estamos comprando 50 licenças de reconhecimento facial. Por que só 50? Era uma das licenças mais caras que tem. Ela tem uma alta tecnologia. Ou seja, hoje, então, o governo municipal consegue arcar, não precisa de uma parceria público-privada? Não precisa, não. E o sistema identifica se ele tiver procurado. O que ele faz? Nós estamos inicialmente escaneando só os livros das delegacias da cidade, que tem lá os elementos que já passaram pela polícia, elementos que estão sendo presos constantemente. A gente escaneia, fica no nosso banco de dados. Quando ele passa num determinado local, a câmera tem uma câmera, se ela foca o rosto dele, ela vai lá e confronta com o banco de dados e fala assim, ó, o elemento está em tal lugar. Agora, quando a gente fala de segurança pública, prefeito, a ideia é que essa fosse uma responsabilidade do governo do estado. Apesar que quando a gente fala de insegurança numa cidade, recai sobre a prefeitura, né, o poder municipal. Existe ainda essa cobrança, mesmo que essa responsabilidade seja efetivamente do governo do estado? Ela vai sempre existir. Segurança sempre tem demanda reprimida, saúde tem demanda reprimida. E é o que mais se enxerga de imediato, né? Diminuiu muito essas demandas. A gente sentiu nas reclamações uma queda drástica de 80% a 90%, porque as ações que estão sendo feitas e aumento de efetivo por parte da prefeitura tem reduzido bastante, mas a gente tem nós não podemos fazer tudo. Um trabalho investigativo tem que ser feito pela Polícia Civil. Eu tenho que coibir a receptação, mas eu não tenho a função de investigação. Se eu tenho muito celular, hoje mesmo nós deflagramos uma operação para buscar as lojas que vendem celular. Mas qual é o objetivo? Reprimir a receptação, porque geralmente vai parar numa lojinha que não deve parar a compra de um celular furtado ou roubado em qualquer lugar da cidade. Numa das reuniões que a gente faz mensal, eu pedi que eu olhasse mais o ferro velho e mais as lojas que vendem celulares usados, para saber a origem desses celulares, e aí a gente começar a coibir a venda, porque se ele não tem para vender, ele não vai roubar. Então a gente tem que ter a investigação, não a polícia nossa fazer isso, guarda municipal. Mas esse tipo de ação já tem tido resultado? Ah, sim. Outro dia teve uma gritaria que nós batemos em cima dos ferros velhos. A pergunta que fica até para as pessoas que estão nos vendo, se um ferro velho trabalha às 3 da madrugada, coisa boa não está fazendo, né? Trabalhador, prefeito. O trabalhador, aí você tem filme do cara arrancando o portão, ele vem com o portão e vai levar no ferro velho de noite. Sim, claro. Entendeu? Então, o que a gente falou? Não estamos fechando o ferro velho, nós só estamos querendo que eles façam uma compra de produtos de origem. Tanto é que a minha determinação é que todo ferro velho vai ter uma câmera de vídeo no entorno, nas ruas no entorno. Nós vamos bater em cima pesado, porque é a única forma de coibir o furto e o roubo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a cidade de Praia Grande, agora sobre a saúde na cidade de Praia Grande. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Praia Grande. Eu converso com o prefeito Alberto Mourão. Prefeito, eu gostaria de começar esse bloco falando sobre a questão da saúde, começando como é que está a situação do ML. É uma novela que vai ter um desfecho? Não é saúde, é mais segurança pública, né? Isso. O ML está construído, a prefeitura entregou um terreno, o Estado construiu. A informação que eu tenho da Polícia Científica, liguei para lá, de que eles estão na fase de concurso público de novos técnicos, tanto médicos quanto técnicos da área específica que eles têm lá, e ainda não terminou o concurso. Então, tiveram que centralizar num único lugar a Baixada toda, porque não tinha perna para tudo, não tinha profissional. Tem um prédio novo funcionando, um prédio zerado, né? Com equipamento, tudo foi, e aí médicos começaram a se aposentar com medo da questão da reforma da Previdência e deixou o Estado de sem perna. Há um compromisso não, é uma obrigação do Estado fazer a reposição tranquilamente, não vai deixar um prédio abandonado, né? O senhor acredita que isso aconteça? Sim, não tem dúvida, eles investiram 5 milhões naquele prédio, não tem como, né? Agora sim, vamos para a saúde, então. A Praia Grande anunciou um investimento de 4 milhões para zerar a fila de espera nas cirurgias eletivas. Como é que vai funcionar esse programa na prática? Nós temos uma fila que está cadastrada. Como é que nasce?
a pessoa passa por uma unidade básica, ela identificou que era precisando de um especialista, o especialista identificou que ele precisa fazer uma cirurgia, ele entrou no sistema CROSS. Só que a região não tem como atender todas as demandas, os hospitais de referência regional. As cirurgias normais que podiam ser feitas em pré-grande estão sendo feitas. A gente faz em torno de 60 a 70 cirurgias eletivas, estamos aumentando no Hospital Irmanduz para mais 100 cirurgias mês, e levando isso a 150 a 160 cirurgias, mas nós temos as cirurgias de média e alta complexidade que o Estado não está dando vazão. Eu convenci a Santa Casa que ela celebrasse um convênio com tabela SUS mais 100%, que é o que a gente usa em mutirão, e a partir disso nós acertamos os preços e através desse chamamento celebramos um convênio onde a gente está mandando as pessoas que estão nesse cadastro para fazerem os procedimentos na Santa Casa. Quais são? Primeiro, ele vai para lá, vai ser, hoje, nós já estamos remetendo, só essa semana passada, foram quase 400 pessoas fazer o que nós chamamos de avaliação cirúrgica. Ele faz a avaliação cirúrgica com o médico da cirurgião geral do hospital da Santa Casa. Ele avalia se ele vai fazer a cirurgia ou não, se ele tem alguns problemas que não permitem que faça a cirurgia, e se é caso de cirurgia ou é caso de um tratamento clínico. Se ele identificar que é tratamento clínico, ele manda de volta para a unidade de especialidade do município para continuar o tratamento clínico com a prescrição dele. Se ele tem que fazer cirurgia, ele já agenda os exames complementares, sangue, tirar todos os procedimentos para uma cirurgia que tem que ser feito, e aí já agenda a cirurgia e ele vai realizar a cirurgia na Santa Casa. É isso que vai acontecer. A gente espera que esses 6 meses a gente consiga fazer as suas 1.500 cirurgias. Agora uma pergunta para o Mourão sonhador. A gente pode dizer que Praia-Grande tem um modelo de saúde dentro do modelo ideal? O que seria preciso para chegar nisso? Olha, ele não é o pior modelo, né? Eu acho que está no ideal, o planejamento está adequado. O que a gente precisa é da resolutividade sistêmica. E aí não consegue. Às vezes você tem o ideal, mas ele não tem continuidade. O que eu falo? O sistema tem que funcionar regionalmente, né? Você tem uma boa estrutura de saúde básica, você consegue fazer a saúde de especialidade, mas quando você identifica o problema, você não dá resolutividade. De oncologia, de cardiologia, e a gente resolve os problemas de trauma e neuro, mas não consegue dar vazão para as outras especialidades. Então, o sistema, que a gente esquece que o nome sempre é sistema, né? Sistema Único de Saúde. E se é sistema, pressupõe que tudo esteja interligado. E além disso, né, prefeito, a gente tem a questão que a gente, apesar de estar falando de Praia Grande também recebe de outras cidades, né? Assim como Santos recebe de outras cidades. Hoje, então a gente está falando de uma parte mais metropolitana. Praia Grande leva muito para Santos? Não. Hoje a gente está nós mandamos para Santos em torno de 1.000 internações ano, não para Santos, para os hospitais de referência de Santos, 1.000 e poucas internações no Guilherme Árvore e na Santa Casa, não mais que isso por ano hoje. Nós hoje recebemos as referências regionais, então hoje Praia Grande e a cidade de Santos é que está segurando o sistema regional. Fala um pouquinho de eleições, prefeito. O que a gente pode já vislumbrar 2020? Muito trabalho, muita perseverança, cumprir as metas de administração, porque a gente tem que ter foco na administração. Eleição é um resultado do que você faz, tá? De uma ideia. As pessoas não podem ficar olhando na frente. Eu sei que todo mundo tem uma angústia, né, de um candidato que o Mourão possa apoiar. Já existe esse candidato? candidato? Eu tenho uma angústia muito grande. Falei para minha esposa hoje no almoço, que eu me sentia coração apertado, porque a gente nunca acha que vai conseguir a pessoa adequada, né? Porque a gente tem um defeito grave, né? Todos nós, né? Nós queremos fazer, né? E aí quem muito faz, no fim, fica com receio de achar, de delegar. E eu falava para ela que eu tenho uma preocupação com o andamento da coisa e com a humildade da pessoa. Então, o grau de fidelidade é a humildade que ele tem. Porque o que estraga alguém para não ser fiel com você é a falta de humildade dele. Quantas vezes na sua profissão você foi pedir opinião para quem te antecedeu ou para aquele que teve uma experiência maior no meio? Sim. Você é um produto deste trabalho. Você tem a qualificação, qualidade, mas você tem que, antes de tudo, ter essa percepção de que você não sabe tudo. O senhor acha que o poder estraga as pessoas? Principalmente o entorno do poder. Eu costumo falar que eu chamo de corte.
é chefe de gabinete, é chefe de governo, é isso. Essa corte no entorno faz o rei crescer a cabeça dele. A história mostra isso em todos os momentos. Eu chamo de corte porque muitos reis tiveram problemas com a sua corte, não com ele. A cabeça dele saiu do lugar, ele ficou vaidoso, ele ficou achando que era isso, era aquilo, e no fim, né, ele acaba esquecendo o foco, né, ele é influenciado. Então você tem que gerenciar essa corte, não ser influenciado. Você ouvir uma coisa, decidir, você decide. Sim. Agora, depois do senhor ter decidido alguém, né, de ter apontado algum nome, imagino que nos próximos meses já se tem algum nome para se falar, o que Alberto Mourão vai fazer em 2020? Falei para a minha secretária hoje também, passei no meu escritório, falei que eu estava tão feliz de voltar para o meu escritório, para a minha empresa, estou fazendo umas adaptações, umas reformas, voltar. Eu não consigo, a minha vida é trabalhar, né? Eu gosto de... Quando vou viajar, eu vou para aprender, né? Eu gosto de observar tecnologia, mudança, comportamento social das pessoas. É isso que você vai se aculturando. Você aprende o básico no ensino fundamental, que é o que gerencia toda a informação que a gente vai armazenando ao longo da nossa vida, e aí você liga essas pontas para você decidir. Um período de 2 anos de descanso? Né? Eu não sei ficar sem nada, não. Eu vou continuar trabalhando mais na empresa, continuar pesquisando mais na vida pública, que a vida pública é uma mudança constante. Você tem que se atualizar, né? Você pode ter um momento sabático, literalmente sabático, de reflexão do passado, do que está vivendo naquele momento, para projetar o futuro. Esse momento dura 2 anos ou 4 anos? Olha, eu não sei, sinceramente, não estou... eu procuro não pensar nisso. É muito ruim pensar que você já tem um projeto para 2 anos que você sai da prefeitura. A gente nem sabe o que a vida nos reserva ali na frente, né? Ok. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a cidade de Praia Grande. Nós voltamos já já. Unida está de volta. Nosso assunto de hoje é a cidade de Praia Grande e eu converso com o prefeito Alberto Mourão. Prefeito, eu gostaria de falar agora sobre um projeto novo do qual o senhor faz parte, que é o Inova Região Metropolitana Baixada Santista, né? É um projeto que começou agora, recentemente? O que é o Inova? No mês de junho, eu fui contactado por um grupo de pessoas muito preocupadas com a situação econômica que passa a Baixada Santista, né? E aí me convidaram para fazer uma conversa, para dialogar, e nós fizemos essa primeira reunião na casa de algumas pessoas, e lá a gente começou a fazer uma reflexão. E eu disse que eu tenho uma posição de que a Baixada parou no tempo, nesse problema de atualização constante do seu parque de serviços e produtivo. Então a economia, ela se expandiu para o Brasil. Porto, não tem só o Porto de Santos, Porto de Itaguaí, Porto de Paranaguá cresceu demais, Porto de Navegantes, o Porto de Pernambuco. Então, você vê o que cresceu o setor portuário. E aí abriu as fronteiras do país e a gente parou no tempo. Você pega a siderurgia dos anos 50 e aí serve siderúrgicas novas em longo do continente brasileiro. Aí você pega polo petroquímico, principalmente e petrolífero. Você tem outros locais. E nós ficamos parados, não colocamos fizemos uma análise para fazer reorganizar o sistema produtivo regional. Então, tinha este componente. O outro componente é que o avanço tecnológico, né, constante, de uns ciclos menores, vem derrubando postos de trabalho pela substituição. Então, tem diversos componentes que nós ficamos desatentos. E na falsa ideia de que nós tínhamos o 8º e o 25º PIB, que era também não real. Quando você olha para dentro de Cubatão, que tem quase 50% da população morando em lugares subnormais, não responde para a 8ª economia do Brasil, que é o PIB de Cubatão. Como você olha para Santos... É desigual, né? É desigual, porque todo o PIB daquele PIB, 2/3 é imposto, não fica agregado ali para gerar desenvolvimento econômico, qualidade de vida. Então, que a gente tinha que fazer uma radiografia disso e perguntar 2 coisas. Primeiro, o setor produtivo atual está definhando por quê? Tem entraves locais, tem entraves que são de ordem estadual, municipal ou federal. O que está barrando a gente? 2, aqueles
que estão vindo para a região e hoje estão chegando, continuam entrando. Nos últimos trimestres já criaram 50 mil empregos e nós reduzimos 500 na Baixada. O que está acontecendo? Foi porque a gente não é mais bonito como era no passado, ou estamos criando obstáculo para essas pessoas serem atraídas, não sentimos atraídos. Então nós temos que perguntar para quem foi para o interior para ter o feedback do que aconteceu. Então são dois. Depois, qual é a nossa vocação nessa nova ordem econômica mundial? A gente tem uma vocação. Nós temos que buscar um foco, nós temos que buscar um filão desse PIB internacional, desse PIB nacional. Através do quê? Buscar essa informação só teria um caminho. Né? O caminho é buscar o setor técnico, não é o setor político. O político opera o resultado de um planejamento. Sim. Tá? E aí nós resolvemos que tínhamos que buscar quem? O fator mais importante, a universidade. Então não é algo só de um gestor público, tem muita gente envolvida. O gestor público desenha um projeto, esse desenho, mas a execução depende de diversas vertentes. Então, qual foi o caminho? Envolver as universidades nesse processo. Nós temos 25 centros educacionais superior com mais de 180 cursos de graduação na Baixada. Então, primeira coisa, estabelecer que todas as faculdades de todas as cidades participariam desse processo que nós chamamos de diagnóstico da nossa realidade. Então, qual o trabalho que eles vão fazer? As universidades, dialogar com o poder público e dialogar com o setor produtivo e sindical, fazendo entrevistas técnicas. O que é entrevista técnica? Fazer um raio-x, né, da cidade de uma forma Estão geral. produzindo um material técnico que vai trazer a informação e ela sendo compilada, ela vai fazer uma análise conjuntural da situação. E vai apresentar propostas de mudança e quais são os atores que terão que fazer essas mudanças. Se é o município só, se é o Estado ou se é a União. Então, o que nós vamos fazer esse diagnóstico e apresentar sugestões. A universidade vai fazer esse papel e está realizando, já realizou a terceira reunião e esta semana mais outra reunião será realizada em outra cidade. Enquanto o trabalho técnico vai acontecendo, vão ter seminários de grande porte, cidade por cidade, nos grandes vetores econômicos. Então, todas as cidades estão participando? Todas da Baixada? É uma das condições que nós estabelecemos, que todo mundo tem que se envolver. Então nós vamos ter lá um seminário sobre logística e transporte. Vamos fazer um seminário na cidade X, vamos levar pessoas que tenham uma visão de fora para dentro, né? Trazer um grande palestrante que tenha uma visão crítica, que nos puxe a orelha, Sim. mostre o que o mundo lá fora está pensando, e aí para discutir essa questão. E aí vale para o mundo sindical, do empregador, do empregado, todos os vetores envolvidos e a sociedade civil organizada. Para recuperar a Baixada Santista, né? É um esforço para recuperar a Baixada Santista, buscando o Estado para ser nosso parceiro no médio prazo. Nós vamos levar ao Estado o produto dessa análise para ele nos ajudar a superar a nossa diversidade. Então, o que eu tenho a desejar para o senhor é muito sucesso nessa empreitada aí. Muito obrigada, prefeito, pela sua participação, pelo seu tempo e pelas suas informações. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, até mais.